Boa noite, irmãos, a paz. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Salmo de número 55, versículo 1. Saudar nossos irmãos que nos acompanham de casa também. Que o amor de Deus possa entrar dentro do seu lar nessa noite, em nome de Jesus. Salmo de número 55, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Então o homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, e corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confie os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus, e eu quero proclamar, Pai, esse verso de número 22, a parte B, como profético para a minha vida e para a vida dos teus filhos que estão nesse lugar. O Senhor jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus, que sejam abalados as cadeias do diabo, as cadeias do inferno, que sejam abalados, Pai, as correntes que seguram os homens e as mulheres desse mundo, Senhor, que sejam abalados, Pai, as potestades, os demônios, que eles sejam abalados, mas que nós, Pai, estejamos firmes na fé, na confiança, no Teu amor, no Teu Espírito, Pai, na Tua glória, naquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Deus, nessa noite eu te peço, Pai, toma os nossos temores, toma os nossos medos, aumenta a nossa fé. Faça, Deus, com que nós saiamos daqui nessa noite, Pai, com coragem, Deus, coragem de encarar as adversidades, coragem de encarar os problemas, coragem de encarar, Pai, tudo aquilo, Pai, que afronta o Teu povo, que afronta os Teus filhos, Deus. O que eu te peço nessa noite, Pai, é que o Senhor nos dê coragem, intrepidez, oh Deus, que o Senhor nos dê ousadia, Pai, para proclamarmos, para levantarmos a mão, a voz,
e clamarmos o Teu sangue, clamarmos a Tua glória, clamarmos o Teu amor, clamarmos o Teu Espírito, Pai, ó Deus, e que a Tua presença, Pai, seja suficiente na nossa vida. Em nome de Jesus, arranca todo medo, Pai. Arranca, Pai, toda falta de coragem, toda falta de fé, tira, Senhor, e acrescenta em nós um Espírito, Pai, inabalável, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua força. Eu preciso da Tua força, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Salmo 23, querido, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor, querido, possa ser o Senhor da sua vida, porque Ele sendo seu pastor, nada vai te faltar. Amém? Receba essa palavra como palavra profética para a sua vida em nome de Jesus. Vamos trazer nosso dízimo, nossa oferta ao altar do Senhor. Vamos louvar a Deus. Amém? Era suas mãos para cá, querido. Senhor Deus e Pai, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, as ofertas e os dízimos que foram depositados aqui no gasofilácio, Senhor.
Que a tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de cada um, para que com coração voluntário entregou uma oferta aqui, Pai, no teu altar. E aqueles que não tiveram dinheiro, Senhor, nós abençoamos porque tem entregado a sua vida no altar de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que você abrisse sua Bíblia, querido. No livro de Números, capítulo 14. Números capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1. Números capítulo 14, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: tomara. Só um minutinho. Vamos continuar aqui no versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se-lhes o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o desertarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram, com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também disseram os moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, desaparecem, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Amém? Glória a Deus. Esse texto, querido, é um texto bastante conhecido. A história de Moisés é uma história bastante conhecida, batida por nós. Até as crianças já sabem mais o básico da história de Moisés. E esse aqui é um evento pelo qual, uma provação pelo qual Moisés passou, ele e o povo.
Se eu tivesse que colocar, que colocar um tema na minha mensagem hoje, é uma vida sem medo. Nós vivemos, querido, num tempo em que as pessoas estão com medo de tudo. E medo é uma coisa normal. Sentir medo é normal, todo mundo sente medo. Aquela pessoa que fala que nunca sente medo na vida, eu acredito que não é uma pessoa verdadeira. Quando fala de medo, eu me lembro daquele famoso desenho do Rei Leão. Todo mundo que já viu o Rei Leão, né? Tem até o filme. Eu brinco até com a Melissa que eu decorei as falas do filme. E não é mentira não, eu decorei mesmo. Quando ela bota o filme para ver, eu falo assim, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. Ela, como é que você decorou, pai? Eu falei, porque quando eu era criança eu vi umas 500 mil vezes esse filme. Então eu já sei até o tom de voz que eles falam. E tem uma frase muito interessante que o pai do Simba fala para ele, quando ele quase morreu, né? Sendo devorado pelas hienas, e o Mufasa, né, que era o pai dele, salva ele, e depois o Simba vira para ele e fala, pai, você não tem medo de nada? Ele fala assim, eu tive hoje de perder você. Todo mundo tem medo, até o Mufasa, aquele leão grandão, fortão, acha que não tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E eu acho interessante esse texto, porque por mais milagre, por mais provas que Deus fez, por mais coisas que Deus fez, prodígios que Deus fez no Egito, um dos primeiros momentos de provação daquele povo, eles olham a terra, a Bíblia diz aqui que a terra era muitíssimo boa, não era muito boa não, era muitíssimo boa. Os cachos de uva precisavam de 2 pessoas para carregar. Era uma terra rica, era uma terra próspera, que manava leite e mel. E Deus falou assim, essa terra, Canaã, é sua, eu te dei, é promessa tua, eu te dei, toma. Mas quando eles veem a terra, quando eles espiam a terra, eles veem, querido, que eles precisam conquistar a terra, eles precisam alcançar a promessa. Deus deu, mas eles precisam, querido, guerrear batalhas, eles precisam, querido, passar por vários níveis, por vários degraus, eles precisam, querido, conquistar aquilo ainda de forma gradativa, mas Deus deu, amém? Eu quero dizer uma palavra profética para você, o que Deus te deu, é teu, amém? O inimigo não pode tomar, mas você vai ter que conquistar, porque Deus dá, mas nós temos que fazer o nosso esforço e a nossa parte. Mas o que eu gosto desse texto aqui, que me chamou a atenção, é que o povo sentiu medo. E tem gente, querido, que reage de várias e várias formas com medo. E aqui, querido, o povo, quando ele viu que tinha várias e várias dificuldades, o que eles fizeram? Eles queriam apedrejar Moisés, eles queriam acabar com os espias. Mas Deus, querido, nessa noite está te chamando para viver uma vida sem medo em Deus, para viver uma vida de coragem, de fé, de dependência, de total entrega ao Senhor. O que você quer dizer, Augusto? Eu quero te chamar, querido, para viver uma vida de fé, mesmo que em vários momentos da sua vida você tenha medo, querido. Olhe como Josué e Caleb, olhe para aquilo que a terra que Deus te deu, para aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que Ele prometeu na sua vida, aquela terra que manda leite e mel, aquela promessa maravilhosa que Ele te deu. Mesmo que as batalhas sejam tremendas, mesmo que as adversidades sejam grandes, olhe com o olhar de fé, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te dar em nome de Jesus. Então, querido, eu quero profetizar para você: viva uma vida sem medo. E eu estava pesquisando, quando a gente começa a pesquisar sobre medo, na internet a gente acha um monte de coisa. Tem medo de tudo. Você já reparou que tem medo de tudo? Hoje as pessoas têm medo de tudo. Você sabia que tem gente que tem medo de tomar banho? Não é porque isso não é medo.
Tem gente que não toma banho porque não gosta. A plutofobia é medo de tomar banho. A cloofobia, medo de escuridão. Isso aqui foi só eu olhando algumas coisas, né? Que a gente nem sabe o que tem. Isso, querido, tem pessoas que têm. Brontofobia, alguém sabe o que é? Medo de trovão. Então tem um monte de gente que tem. Se você tem medo de trovão, você é brontofóbico. Sinofobia, medo de cão. Quem tem medo de cachorro aqui? Eu só tenho que não é meu. Esse dia eu fui entregar uma compra na casa de uma senhora. Aí eu vi e falou assim para mim: eu vou lá em Vieira. É facinho de achar e tal, é no sítiozinho, longe, lá entra ali no Boa Vida e vai embora. Eu cheguei lá em cima, achei o sítio. Aí quando eu toquei o interfone, apareceu 3 Rottweiler desse tamanho assim. Não, pô, desse tamanho não, né? Brincadeira. Ele ficou desse tamanho porque ele ficou em pé. Mas ele pularam no portão e ela falou assim: pode entrar que é mansinho. Se eu soubesse esse nome aqui, eu tinha falado assim: eu sou sinofóbico. Eu tenho medo de cachorro. Ninguém vai entrar numa casa que tem 3 Rottweiler, que a cara dele parece um urso. Só na cabeça dela, né? Você sabia que tem gente que tem medo de árvore? Quem tem medo de árvore é dendrofóbico. Medo de estar sendo olhado. Escopofobia. Querido, tem medo de tudo hoje. Nós vivemos uma geração que tem medo de tudo. Essa aqui é engraçada. Falacrofobia, medo de ficar careca. Quem tem medo de ficar careca? Luta. Você é falacrofóbico. É muito medo. Esse aqui, querido, talvez seja um medo que tem assolado a nossa geração. Teofobia, medo de Deus ou de religião. Tem um monte de gente assim. Uiofobia, medo dos próprios filhos. Tem gente que tem medo dos próprios filhos. Tem gente que vive em terror dentro de casa, né? Então, querido, nós vivemos uma geração que tem medo. Mas o Senhor Jesus, querido, veio lançar todo medo fora. Amém? Nós nascemos para viver uma vida de coragem, de fé. Vivendo de fé em fé. Porque Deus te chamou para ser vitorioso. E Ele, querido, te deu uma visão. Ele falou assim: olha, está vendo aquilo que eu te prometi? É muitíssimo bom. Não é bom, não. É muitíssimo bom. Toma posse. Guerreia essas batalhas. Quando eu falo assim, guerreia, querido, se levanta, se apruma, faça igual o soldado, toma continência, se apruma e parte para a batalha, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Então, querido, nós vivemos uma geração que tem medo, e o povo aqui, querido, ele teve essa reação. É uma reação de pessoas que é natural, porque eles viram, querido, aquilo que podia acontecer com eles. Eles viram a morte, eles viram os outros exércitos, eles viram que tinha exército, que tinha gente que era gigante, que tinha gente que era forte, que tinha muralhas enormes. Eles sentiram medo, medo de morrer, medo de ver seus filhos e suas mulheres serem levados cativos. E aí, querido, eu quero te dar a primeira lição. O medo, em primeiro lugar, o medo nos faz olhar para trás, ao invés de olhar para frente. Toda vez que Deus colocar um desafio na sua vida, querido, tome coragem e fé, porque o medo pode te fazer olhar para trás, ao invés de te fazer olhar para frente. Porque o que eles, primeira coisa que o povo quis fazer quando sentiu medo foi o quê? Voltar para o Egito, olhar para trás. Se esqueceram que apanhavam, se esqueceram que era escravo, se esqueceram que o salário deles não era deles, se esqueceram da vida de miséria que levaram, porque sentiram medo. Mas peça coragem de Deus hoje, peça fé sobre a sua vida, porque a fé te faz olhar para frente.
o medo te faz olhar para trás. Primeira coisa, o medo nos faz olhar para trás ao invés de olhar para frente. E o que a gente aprende aqui nesse primeiro tópico? Pessoas que olham para trás, querido, têm uma fé vacilante. Ela vive vacilando. Já viu que tem gente que vive caindo? Vive vacilando? Vem para a igreja e sai da igreja. Vem para a igreja e sai da igreja. Vem para a igreja e sai da igreja. Vem para a igreja, você precisa ligar, você precisa visitar. Aí volta, fica um tempo, depois sai de novo. Sabe o que é isso, querido? Pessoas que deixam o medo tomarem conta da sua vida. Se tornam pessoas e crentes com uma fé que vacila a todo momento. Era assim que era o povo de Israel. Você lembra no livro de Juízes? Toda vez que Deus levantava um juiz para salvar o povo, o que diz lá na Bíblia? E mais uma vez, o povo de Israel se esqueceu de Deus. O povo de Israel era um povo que tinha uma fé vacilante, vivia caindo, vivia esquecendo. Mas nós, queridos, fomos chamados para viver uma fé que não é vacilante. Nós fomos chamados para viver uma fé que nos faz prosseguir adiante sempre. Chega de olhar para trás. Chega de olhar para aquilo que te machuca. Chega de olhar para aquilo que te fere. Chega de olhar para aquilo. Tem gente, querido, que fica sempre olhando para o passado. Passado fere. Passado mata. Outra coisa que eu aprendo nesse primeiro tópico aqui, quando eles olham para trás, eles focam naquilo que é errado. Em vez de olhar para frente, as pessoas estão olhando para trás. O que acontece, querido? Perdeu o foco. Você precisa ter foco na tua vida. Você precisa ter foco no seu chamado. Você precisa ter foco no seu trabalho. Você precisa ter foco nos seus estudos. Quando a gente perde o foco, e quando eu falo de foco, querido, eu falo de olhar para a cruz. Hoje, o Lucas botou aqui, Larissa botou a imagem aqui. Antes tinha uma cruz aqui, né? Mas tem a cruz aqui da Metodista. Está vendo, querido? Você não pode ficar até meio desfocado, né? E hoje em dia, querido, a gente começa a perder o nosso foco. E quando você começa a perder o foco, você começa a olhar para trás e começa a pensar que tudo aquilo que você viveu antes era melhor do que o que você viveu hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que você está vivendo com Deus hoje é menos do que você vai viver com Ele amanhã. Eu profetizo isso na sua vida. Deus tem algo novo. A Adriana pregou aqui na semana passada e eu estava orando, pedindo a Deus. Lucas até falou comigo na nossa série de mensagens, né, Lucas? Eu estava orando, pedindo a Deus uma confirmação, e a Adriana pregou uma coisa aqui que me confirmou. E Deus me deu um tema. Depois eu vou pedir para o Lucas me ajudar nisso. Deus me deu um tema. Fala sobre perspectiva. Quando ela estava pregando, a Adriana estava pregando semana passada, Deus falava comigo sobre perspectiva. 2021, ano de novas perspectivas. Desafio, conquistas. E aí eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas eu quero profetizar, querido, que 2021 vai ser o ano de novas perspectivas na sua vida. Porque a gente está vivendo olhando para trás. E Deus quer que a gente comece a viver olhando para frente. Olhar para trás nos torna pessoas doentes. Olhar para frente traz cura. Olhar para trás traz morte. Olhar para frente traz vida. Olhar para trás, você lembra da escravidão. Olhar para frente, você lembra de Canaã. Olhar para trás, querido, significa olhar para uma cruz, tem um homem nela. Olhar para frente significa olhar para a cruz vazia. Deus te chamou para novas perspectivas, para viver uma nova vida. Uma vida sem medo. Tem gente que tem medo de tudo. Deus vai tirar o seu medo em nome de Jesus. Vai tirar o seu medo. Hoje o Gabriel e o Otávio começaram a trabalhar, né? No começo dá um friozinho na barriga, não dá? Mas tem que olhar para frente. E para frente
frente é melhor. Daqui a 3 meses vai estar melhor. Daqui a 1 ano vai estar melhor. Em nome de Jesus. A vida é assim, querido. É um desafio atrás do outro. É um passo atrás do outro. Você já imaginou se Gabriel tivesse medo de ir? Ah, não vou não. Como é que eu vou atender os clientes lá, né, Gabriel? Né, Otávio? Como é que eu vou atender o pessoal lá? E se ninguém aparecer lá, como é que eu vou atender minha mãe? Tem gente que pensa essas coisas. Hoje nós vivemos uma geração cheia de complexos, porque vive olhando para trás. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, Deus falava comigo que a nosso povo, a nossa geração precisa ser curado em nome de Jesus. Segundo lugar, querido, o medo nos faz viver com bênçãos limitadas ao invés de vivermos com fé. Nós vivemos com bênçãos limitadas. O povo só glorificava a Deus quando Deus abençoava. Estamos com fome. Deus não dava mais nada. Eita glória. Eu quero carne. Deus não dava carne. Mas se faltasse carne, queria voltar para o Egito. Porque no Egito tinha carne. Porque no Egito tinha isso. Porque no Egito tinha pão. É assim que eles falavam? Mas Deus, querido, não estava querendo só dar alimento para eles. Estava querendo mostrar assim, olha o milagre que eu faço na sua vida todos os dias. Eles queriam guardar o maná, mas o maná no outro dia estragava. Porque, querido, a bênção de hoje é menor do que a bênção de amanhã. O maná de hoje é menos gostoso do que o maná de amanhã. A carne de hoje é menos saborosa do que a carne de amanhã. Deus tem sempre uma bênção nova e gloriosa para derramar sobre a sua vida. Deus te chamou para viver da fé. É da fé. Eu vou contar uma experiência aqui que eu não sei se eu contei aqui. Todo mundo lembra, todo mundo eu não sei, né? Quando a Monique ficou internada lá no São José, né? Ela foi para a UPA, com crise de asma, ficou a noite inteira. Eu lembro que a Adriana foi lá, Larissa foi, Linha, tinha um pessoalzinho lá, e ela passou a noite lá muito mal, e meu irmão arrumou uma vaga para ela lá no São José. E eu me lembro que eu tinha R$500 em casa que eu tinha que pagar a conta, pagar um monte de coisa lá que estava guardado. E a gente no desespero sai gastando tudo, né? Compra remédio, faz isso, faz aquilo. Eu gastei o dinheiro, eu falei, vou deixar nas mãos do Senhor. Vou viver pela fé. E aí depois, Monique ficou uns dias no CTI, São José se recuperou, graças a Deus, veio para casa. E aí ela ficava me perguntando, como é que nós vamos fazer agora? Eu falei, deixa Deus agir, eu não tenho. Aí eu me lembro que eu estava trabalhando no Gucci. Desculpe citar teu nome, tá, Walter? O Walter apareceu lá e falou assim, Augusto, Deus mandou te dar isso aqui. Eu não sei se você lembra disso. Aí ele pegou, tirou o dinheiro e botou no meu bolso. E eu nem vi, eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, o Luciano, depois eu cheguei em casa, fiz alguma coisa, daqui a pouco o carro desceu lá, o Luciano apareceu lá, Augusto, aqui, Deus mandou vir aqui te dar um negocinho. Aí botou no meu bolso. Aí eu nem contei, quando eu tirei o dinheiro, era os R$500 que eu precisava. Eu nem sei se eu contei isso na igreja. E aquilo foi uma experiência tremenda para mim. Deus usou a vida do Valdir, Deus usou a vida do Luciano. Isso é viver da fé. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Eu precisei do dinheiro, mas agora eu não tenho onde tirar. Mas Ele tem. Amém? Ele tem. E eu já tive umas experiências assim que eu, só de lembrar dá vontade de chorar. Porque isso é viver da fé, querido.
Quem disse que a gente não tem medo de passar determinadas coisas na vida? Se tem uma coisa que eu sempre tive medo, e aí eu vou confessar aqui no altar, eu sempre tive medo, porque eu sempre falei assim, eu nunca deixo, acho que eu tenho medo até hoje, nunca deixo assim, faltar nada na minha mesa para minhas filhas. É a oração que eu faço todos os dias. Eu tiro do meu para dar para elas, mas para elas não pode faltar. Isso é um medo. E dependendo da situação que você enfrenta, eu só estou dando um exemplo, dependendo da situação que você enfrenta, o medo vem maior ainda. Mas viver da fé, querido, é quando Deus coloca esse tipo de situação e Ele fala assim, e quando acontece igual aconteceu, Deus usou a vida do Valtuíno e do Luciano, no mesmo dia, o Valtuíno no trabalho e o Luciano lá em casa, e falar assim, olha, tá vendo? Quem cuida de você sou eu. Não é pelo seu esforço, é pelo que eu faço. Quando Deus faz isso com você, querido, Ele está provando para você que é Ele que faz. A gente às vezes vive dependendo muito de nós. E aí, querido, o medo nos faz viver somente com bênçãos limitadas. Se Deus faz, está bom. Se Ele não faz, eu saio da igreja. Se Ele não faz, eu desanimo. Se Ele não faz, eu não vou mais na reunião. Se Ele não faz, o pastor também não presta. Isso quer dizer viver no medo. Quem vive no medo, vive de bênçãos limitadas. Não sabe viver pela fé. Deus chamou o povo de Deus para viver pela fé. É de fé em fé, é de milagre em milagre. Deus vai fazer um milagre na sua vida todo dia. Toda hora é um milagre. Ele prova que Ele está do seu lado todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Terceiro lugar. O medo nos faz viver com divisão. Sabe qual era uma das consequências do medo? As pessoas começaram a se dividir. E aí aconteceu o quê? Desconfiança, desunião. Por que desconfiança? O que eles quiseram apedrejar? Tem um monte de gente com medo que por causa dos seus medos começa a querer falar mal do pastor, não tem? Não tem gente assim? Falar mal do líder. E o que o pastor, o líder, muitas das vezes tem a ver com os nossos problemas? Agora, viver no medo, muitas das vezes, começa a criar o quê? Desconfiança. A gente começa a desconfiar de tudo, de todo mundo. Por isso, querido, que nós devemos viver uma vida de fé. E o povo aqui, querido, eles queriam apedrejar Moisés. E aí começa a causar o quê? Divisão. Divisão na família, divisão na igreja, divisão no casamento. Isso é uma igreja, querido, que vive sem fé, que vive com medo. Deus nessa noite quer tirar o medo da igreja. Quer tirar o nosso medo. Eu hoje, quando eu entrei aqui, Deus me deu esse texto do Salmo 55. Eu queria ler mais uma vez. Presta atenção. Diz assim: dá ouvidos. Quem aqui não corou assim? Isso aqui é uma oração que muitas das vezes nós fazemos sem perceber. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. O salmista está com medo. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Às vezes a gente vive, querido, querendo sumir. Aqui está falando de uma forma poética. O que ele está querendo dizer aqui? Senhor, às vezes eu quero sumir. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos.
porque vejo violência e contenda na cidade. De dia e noite giram nas suas muralhas e muros de dentro. Campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Ele estava com medo dos inimigos e agora está com medo dos amigos. Aquele que tem medo não tem segurança em Deus. O que o salmista está orando aqui, está pedindo: Senhor, me socorre, me falta segurança em Ti. A gente tem vivido, querido, sem segurança. Só para a gente encerrar, eu quero orar pela sua vida. Em quarto lugar, o medo nos faz esquecer os planos de Deus para nós. Além de você olhar para trás, além de você ver as contendas, além de você ver todas essas consequências, você esquece daquilo que Deus prometeu na sua vida. Queria que você se colocasse de pé. E antes da gente orar, chama o Ministério de Louvor. Queria fazer um ato profético. Você faz um ato profético comigo hoje? Faz. Os irmãos que estão em casa, se quiser fazer, também pode fazer. Feche os seus olhos. Olha para mim só um minuto aqui. Queria que você fizesse assim, ó. Agora feche os olhos. Quero que você olhe, querido, para as promessas que Ele fez na sua vida. Lá no horizonte. Lá no horizonte. Você consegue enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus te prometeu? Aquilo que Ele falou assim: olha, eu estou dando isso para você, meu filho. Aquilo que Ele falou assim: olha, essa é a promessa que eu tenho para a sua vida, meu filho. Está vendo Canaã, meu filho? É isso que eu tenho para você. Uma terra que mana leite, que mana mel, que é frutífera, que é rica, que é abençoada. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: aquilo que Deus te prometeu é abençoado em nome de Jesus. Então, querido, olhe para o horizonte, visualize a promessa que Ele fez. O caminho é longo, o caminho é árduo, as guerras vão vir, as batalhas vão se levantar, os gigantes vão se levantar, as muralhas vão se levantar, mas Deus vai ao seu lado e à sua frente em nome de Jesus. E você vai vencer essas batalhas. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida que todo medo vai ser lançado fora. Todo medo vai ser lançado fora agora. Tudo aquilo que te causa medo, que te causa desconfiança, vai ser jogado por terra agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Quando te encontrei, tudo novo se fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me remoeu, me
chamado, aleluia. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Deus, nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor, ao Teu senhorio, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos louvores, Pai. E eu Te peço, Deus, reaviva sempre a nossa chamada. Às vezes sentimos medo, Pai. No decorrer da caminhada sentimos medo. Medo das adversidades, medo dos problemas. Não nos deixe perder o foco do nosso objetivo, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos ao Tio Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós estamos encerrando. Você pode ficar de pé, nós vamos encerrar. Só lembrar aos irmãos que domingo é a nossa ceia. O Otávio já vai fazer a imagem, né? O pastor João pediu para avisar que ele vai dar uma breve pausa na Shelly, vai vir dar ceia e depois reativa a Shelly de novo. Ele vai vir aqui domingo dar ceia para a gente, amém? Então você já vai lembrando os irmãos, vai compartilhando lá a imagem que o Otávio colocar. E domingo é a nossa ceia em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Deus, na Tua casa. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Pai, que está neste lugar. Eu creio que Ele está sempre aqui, Senhor, guardando nossa vida, nos abraçando de forma sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos leva em direção à nossa casa, Pai, guardando nossa vida, que eu possa levar essa palavra, o Teu amor, a Tua paz para dentro da minha casa. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso na vida dos Teus filhos também, Senhor, que eles possam levar isso para dentro dos seus lares,
Eu profetizo isso para a vida dos irmãos que estão nos acompanhando agora pela internet, de casa. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, pelo amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Eu profetizo a bênção do Senhor. Você tem uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe, querido. Vai em paz.